Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, eu quero convidar a você para junto meditarmos na palavra de Deus desta tarde. E o tema desta mensagem se encontra no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1, e nós iremos ler o versículo 4, que diz assim: ou melhor, para que você para que você possa compreender melhor, nós iremos ler a partir do versículo 3. Melhor assim você pode entender um pouco o contexto da palavra. Que diz assim: e disseram-me, o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. Meus queridos e amados ouvintes, você que está na sintonia do nosso programa, e você também que está nos ouvindo através destas ondas sonoras e através desse vídeo ao qual estou fazendo. Este livro, ele vem antes do livro, aleluia, do livro de Esdras, que eu estava aqui tentando lembrar o nome, mas este livro de Neemias, ele vem depois do livro de Esdras, e ele conta aí uma narrativa. Ele é uma continuação do livro de Esdras, podemos dizer assim, e ele é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Ele é como fosse um livro só. O livro de Esdras e o livro de Neemias é como fossem um livro só, pois eles contam uma narrativa parecida. Mas eu não quero aqui trazer o estudo acerca do livro de Neemias, e sim trazer para vocês um tema muito importante, que é o tema da mensagem de hoje, que tem por título O Verdadeiro Obreiro de Deus. Obreiro não se está falando apenas do sexo masculino, e sim daquela pessoa disposta a fazer a obra de Deus. Você, jovem que evangeliza, você é um jovem obreiro de Deus. Você, mulher que ora no círculo de oração, você é um obreiro de Deus. Você que gosta de orar, você que gosta de evangelizar, você que gosta de ler a palavra, de cantar louvores a Deus, você é um obreiro de Deus. Mas eu quero trazer uma reflexão para que você possa meditar se você é um verdadeiro obreiro de Deus. E existe o obreiro falso, eu não sei te dizer, mas eu sei te dizer que a Bíblia fala que muitos virão em meu nome dizendo que é filho de Deus, mas na verdade é falsos profetas. Então eu acredito nisso. Eu acredito que existe o verdadeiro obreiro de Deus e existe os falsos profetas. Aí você pode distinguir aí se existe verdadeiro ou se existe falso, não é isso? Mas vamos à mensagem, que é o que nos interessa. Como eu havia falado no começo vou ler aqui o esboço. No começo das escrituras hebraicas formava esse livro um só com o livro de Esdras, como eu havia falado.
Quando os primitivos escritores cristãos dividiram a obra, falaram de Esdras e Neemias como o primeiro e segundo livro de Esdras. O livro de Neemias encerra a história do Antigo Testamento, ocasião em que os expatriados judeus foram autorizados a retornarem ao seu país, estando cativos na Babilônia. Juntamente com o livro de Esdras, formavam um só livro hebraico. Enquanto Esdras, como toda a igreja bem conhece, ele fala a respeito da reconstrução do templo, o livro de Neemias fala da reconstrução do muro de Jerusalém. Esse livro traz uma mensagem peculiar e oportuna para os obreiros cristãos, mostrando que as condições para o sucesso no serviço de Deus são. Vamos aí poder dividir algumas das coisas mais importantes para o verdadeiro obreiro de Deus. 3 coisas muito importantes na vida do verdadeiro obreiro de Deus. São elas: primeiro, a oração; segundo, o sofrimento; e terceiro, a perseverança. Nós sabemos que o verdadeiro obreiro de Deus, ele tem que ter uma vida de oração, uma vida de joelho dobrado. O verdadeiro obreiro de Deus, infelizmente, ele tem uma vida de sofrimento. E o verdadeiro obreiro de Deus, ele tem que ser perseverante. Neemias pode ser considerado o verdadeiro obreiro de Deus. Sabe por quê? Porque ele é um obreiro modelo. Não um modelo que a gente vê por aí nos dias de hoje. Misericórdia, viu, irmão? Modelo aqui é porque ele é um exemplo a ser seguido por nós. Neemias, filho de Acalias, servia na corte do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, e ele era ali copeiro do rei. Teve um certo dia em que um dos seus irmãos, Anani, juntamente com alguns de Judá, foi para lá e Neemias perguntou pelos judeus se tinha escapado e como estava Jerusalém. E eles responderam que os que não foram levados para o cativo, lá na província, estavam em grande miséria e desprezo, e o muro estava em ruínas, as portas queimadas no fogo. Foi aqui fala Neemias, capítulo 1, versículo 1 e 2. Só que o versículo 4, a qual nós fizemos a leitura, foi a oração feita por Neemias ao saber da situação que aquele povo estava passando. Quando Neemias ficou sabendo da situação que o povo de Jerusalém se encontrara, ele orou e jejuou por alguns dias. Isso é o que você tem que entender, que um verdadeiro obreiro de Deus, ele tem que ter uma vida de oração. Assim que ele ficou sabendo da situação que aquele povo se encontrara, ele tomou uma atitude muito importante que um cristão tem que tomar todos os dias da sua vida. Sabe qual é? É a atitude de orar, é a atitude de perguntar a Deus o que fazer naquele momento, é a atitude de perguntar a Deus: isso é o certo, Deus? Isso aqui é o errado? Oh Deus, me guia aqui porque eu não sei o que fazer. É quando você ora, é quando você pede a Deus, quando você tem um diálogo com o Mestre que está nos céus. Aleluia. Neemias, diante daquela situação, ele ficou triste diante daquele rei. Quando Neemias foi dar o vinho ao rei, o rei percebeu que ele estava triste e perguntou: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? O rei perguntando ali a Neemias se ele estava com alguma enfermidade. Não é isso senão tristeza no coração? Versículo 2 do capítulo 2. E ele respondendo ao rei,
Como eu não vou ficar triste sabendo que a cidade dos sepulcros dos meus pais está destruída e o fogo consome suas portas? Então o rei pergunta: o que me pedes agora? Então Neemias orou a Deus. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Novamente ali Neemias orou a Deus. É isso que é um verdadeiro obreiro de Deus. Ele tem que ter em sua vida, em sua caminhada cristã. Vai vir ali, como eu havia falado, vai vir a oração em primeiro lugar. Mas, mesmo orando, você vai passar por momentos turbulentos, por momentos difíceis. Mas não deixem esse costume de orar. Mesmo no sofrimento, ore, converse com Deus. Neemias pede ao rei para ir ajudar. O rei permite Neemias ir. Neemias pede algumas cartas para dar aos governantes da além do rio, para que quando Neemias passasse ali pelo território dos outros reis, ele ali mostrasse a carta do seu rei, o seu senhor, e ali os outros reis iriam dar passagem para que Neemias pudesse passar até chegar a Judá, para que assim deixasse ele passar. Neemias pede cartas também para dar a Asaf, guarda do jardim do rei, para que desse madeira a ele, para ele cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa que haveria de entrar. O rei deu segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Sanbalate e Tobias, ouvindo isso, não gostou, mas claro, servo do Satanás, ouvindo que Neemias, obreiro de Deus, ia fazer uma tão grande obra, Sanbalate e Tobias não gostou. E é isso que tem na nossa vida cotidiana como servo de Deus, como os verdadeiros obreiros de Deus. Quando nós se dispomos a fazer a obra de Deus, Sanbalate e Tobias vai se levantar. Mas você não pode aí perder a cabeça com esses enviados do cão. Você tem que fazer a obra de Deus, não se preocupando com quem está falando mal de você. Quando os dois souberam que eles estavam, que Neemias estava indo, quando os dois souberam que eles estavam indo atrás dos filhos de Israel, não gostaram. Capítulo 2, versículo 10. Neemias fala o que eles foram fazer. Ou seja, Neemias foi até aquela cidade restaurar os muros de Jerusalém. Foi ele, foi Sanbalate, foi Tobias, aqueles camaradas que faziam a vontade do diabo, mas eles foram. Neemias foi ali restaurar. E eu estou tentando aqui trazer uma mensagem em apenas 15 minutos, mas vou falar aqui tudo que estiver no meu coração. Neemias fala o que eles foram fazer: edificar o muro. Já fazia 3 dias que estavam ali e Neemias não tinha falado para eles o propósito. Então ele diz o que foram para edificar o muro, e todos diz: vamos levantar e edificar o muro. Quando Neemias foi até aquela cidade, de primeiro ele não tinha falado qual era realmente o propósito, mas Sanbalate e Tobias já sabia, que foi ali só para jogar pedra, só para atrapalhar. Mas quando a obra é de Deus, ela prospera. Sanbalate, Tobias e Gessem, eita, outro atribulado, e Gessem, ouvindo isso, ficaram zombando. Esses camaradas que é usado pelo nosso adversário, muitas vezes ele vê a gente com um desejo no coração de fazer a obra de Deus, com os projetos que tem nos confiado em fazer,
Quando eles ouvem essas coisas, eles zombam da gente, zombam de nós. Mas nós só estamos preocupados em fazer a obra. Quando eles ouviram que Neemias queria reconstruir o muro e edificar, eles zombaram, ficaram ali mangando. Aí Neemias diz que Deus os fará prosperar. Diante daqueles atribulados, Neemias diz assim, olha, Deus os fará prosperar. Capítulo 2, versículo 20. Sanbalate, ouvindo que queriam edificar o muro, ficou com raiva dentro do seu coração. Quando ele ouviu, tentou retardar a edificação do muro, ou seja, ele tentou atrapalhar ali a obra de Deus. Ele tentou acabar com a obra que Neemias estava realizando. Mas, como eu havia falado, quando Deus está no negócio, o negócio prospera. Tobias disse que se mesmo que edificasse, vinha uma raposa, derrubaria facilmente o muro de pedra. Mas que conversa, meu irmão! Ele estava dizendo que mesmo que Neemias conseguisse reconstruir o muro, e havia uma raposa, ia derrubar. Um muro de pedra, como é que uma raposa vai derrubar? Se foi Deus que construiu, o muro poderia ser de papel. Deus colocasse assim o projeto no coração do homem. Olha, tu vai construir um muro de papel. Poderia vir um trator para derrubar e não derrubava. Por quê? Porque a obra de Deus, quando é a obra de Deus, e Deus está no negócio, ela prospera. Poderia ser de papel, ninguém derrubava. Esse capítulo 4 revela como se pode vencer a oposição à obra de Deus. A zombaria foi vencida pela oração e determinação que vem através da perseverança. Aqui eu tenho ainda muitas outras coisas para falar, mas o texto, a mensagem aqui já está um pouco grande e eu quero aqui resumir. Através da perseverança, você vai conseguir vencer a zombaria. Ou seja, você está ali, você, meu irmão, que sai a campo na campanha evangelizadora. Você, nos dias de domingo, termina o almoço com a sua esposa, com seus filhos, seus familiares, e ali, confesse, meu irmão, bate uma vontade aí de você descansar. Isso é normal, nós somos carne. Não que descansar seja pecado, muito longe disso. Mas o que é que nós fazemos quando nós trabalhamos? O domingo é a nossa folga. Acredito assim que a boa maioria, final de semana, é o dia da folga. E nós queremos apenas descansar, não é verdade? Mas só que você é da campanha evangelizadora. Arde no seu coração o propósito de levar a palavra, de levar as boas novas, de fazer a obra de Deus. Mas só que quando você está fazendo a obra de Deus, os Sanbalate, Tobias e Gessem vai se levantar e vai dizer: o irmão não tem o que fazer não, é? Sair no sol quente, 2 horas da tarde, para estar de paletó, gravata, uma Bíblia debaixo do braço, evangelizando. Ó, irmão, vai procurar o que fazer. Mas você, irmão, não pode dar ouvidos a estas palavras. Sabe por quê? Porque isso aí é Sanbalate, Tobias e Gessem. Muitas vezes são de dentro do nosso viver cristão. Muitas vezes são do nosso viver cristão. Como José, ele passou, os seus irmãos perseguiam ele. Mas isso aí pode ser considerado, os irmãos de José podem ser considerados aí como Sanbalate, Tobias e Gessem. Esses aí são os atribulados que infelizmente na nossa caminhada vai aparecer. E quando nós temos a perseverança, a determinação de fazer a obra, nós fazemos. Segunda coisa que vai acontecer na nossa vida quando nós somos verdadeiros obreiros de Deus é
A ameaça, para que você possa compreender melhor, a ameaça da força foi vencida pela oração e apropriadas medidas de segurança. Ou seja, essas medidas de segurança foram a vigilância. Neemias, quando estava reconstruindo o muro, ele colocou ali os vigilantes. E trazendo para o nosso viver cristão, na nossa vida espiritual, nós temos que estar andando em vigilância. Vigiai para que não caia em tentação. Nós temos que ter uma vida de vigilância e não só vigiar para não cair em pecado, não cair no pecado da carne. Nós temos que estar vigiando, porque nós temos que ter uma vida de sabedoria. Pois Sanbalat, Tobias, Gesem, os irmãos de José, esses atribulados, vão se levantar, tentando aí acabar com nossa vida espiritual, nossa vida emocional, e assim também o que eles mais querem é acabar com a obra de Deus. Mas quando a obra é de Deus, ela prospera. A ameaça e a força foi vencida pela oração. Você se lembra? No começo dessa mensagem eu falei que nós temos que ter uma vida de oração. Nós vamos passar por sofrimento, mas nós temos que ter perseverança. O desânimo e o medo foram vencidos pela fé dos dirigentes piedosos, pelo seu incentivo e pelos seus preparativos para resistirem ao inimigo. O desânimo muitas vezes e o medo vai vir sobre a nossa vida, mas você tem que fazer como esses homens fizeram, como Neemias fez. Você tem que orar, você tem que buscar a Deus, você tem que ser perseverante. O medo vai vir, o desânimo pode até aparecer, mas sabe o que você faz? Você descansa na palavra, que é a Bíblia. Essa Bíblia aqui está meio velhinha, mas ela tem conteúdo, que é a palavra de Deus. Você aí descansa nessa palavra. Se você quer ser um verdadeiro obreiro de Deus, saiba que tem recompensa. O trabalhador é digno do seu salário. Cada trabalhador é digno do seu trabalho. Ai, pode ter certeza que você vai ter recompensa. Essa recompensa, ela não é material. Essa recompensa não é dinheiro, não é carro, não é casa, mas pode ter certeza, as recompensas do céu são maiores do que as recompensas que o homem tem a te oferecer. As recompensas de Deus não tem comparação para as recompensas que os homens têm a nos oferecer. Descansa nessa palavra. Deus tem muitas coisas ainda a realizar na tua vida através das tuas obras. Que Deus vos abençoe.